Agora na segunda parte da aula, vamos ver então como montar o problema de valor de contorno da viga de Bernoulli. A viga de Bernoulli, vai ver mais os detalhes aí para quem não viu por esse nome na graduação. Então, o que a gente tem aqui como estrutura? A gente teria uma estrutura biapoiada, a viga, a seção transversal dela é caracterizada por uma área A e um momento de inércia I, e o material com módulo de longitudinal igual a I. O carregamento aplicado nela vai ser essa força uniformemente aplicada Q de x, que no nosso caso aqui vai ser constante, seja igual a Q0. Então o comprimento da viga é igual a L. E como a gente viu lá na graduação, por exemplo, o que vocês calculavam para uma estrutura assim? Colocando a origem nesse ponto aqui, vocês calculavam, por exemplo, a deformada da estrutura, passando a linha elástica, outros nomes que eu dar, que era uma função, vamos chamar aqui de v de x. Uma função de v de x, que representa aí o deslocamento horizontal, deslocamento vertical de qualquer ponto da linha central aqui da estrutura, ela é representada por essa função v, que vai ser a nossa incógnita no problema. Então a equação diferencial dela é I vezes derivada quarta de v em relação a x menos q igual a zero. Tá? Aqui, para deduzir a equação diferencial da viga de Bernoulli, vai aí um bom tempinho. Tá? Então estou pulando esse passo e estou colocando o resultado aí. Nem R1, R2 não deduziram para vocês. É o resultado fechado. Tá? Se alguém tiver curiosidade, faço material para vocês verem como é que chega nesse valor. O domínio acaba sendo também x de 0 até L. E para essa estrutura, notem aqui, a gente tem uma equação diferencial de quarta ordem, a gente precisa de 4 condições de contorno. Tá? Para essa estrutura, sobre a função v, o que a gente conhece dela? Dados dois apoios, a gente conhece o valor de v em 0 e v em L. Tá? Então a gente sabe que v em 0 é igual a 0 e o v em x igual a L também é igual a 0, devido aos dois apoios aqui. Tá? Aqui, para essa estrutura, a gente vai ter mais duas condições de contorno naturais. Tá? Elas vão vir a partir da informação de momento que a gente tem nas extremidades. Então, para essa estrutura, a gente sabe que o momento é nulo nas duas extremidades. Ou seja, a gente sabe que, também voltando lá para a mecânica dos sólidos 2 aqui na UFSC, momento de uma viga, função equação do momento é igual a EI vezes derivada de segunda dv em relação a x. A gente sabe que esse cara é zero, tanto em x igual a zero quanto em x igual a L, formando aqui as duas condições de contorno naturais. Beleza? De forma geral, para as vigas, como a gente tem aqui uma equação diferencial de quarta ordem, as condições de contorno natural, essenciais vão estar em V tá? Deslocamento vertical e rotação. Então, se tivesse um engaste, a gente teria aqui outra condição de contorno natural, é essencial. E as condições de contorno naturais vão estar em derivada terceira e derivada quarta de V. Desculpa, na derivada terceira e na derivada segunda de V. Derivada segunda e derivada terceira de V. Segunda condição de contorno natural em relação ao momento. Derivada terceira de V, condição de contorno natural em relação ao esforço cortante. Então, se tivessem uma estrutura apoiada com essa cara aqui, a gente teria na extremidade esquerda duas condições de contorno essenciais, ou seja, a gente saberia que V igual a zero e V' igual a zero, deslocamento e rotação são nulos, e nesse lado aqui a gente teria aqui, vamos chamar essa cara aqui
PVzão e essa aqui BMzão 0. A gente saberia que, passando uma seção aqui, a gente saberia que o cortante e o momento valem respectivamente V0 e M0. A gente teria essas condições em V2 linhas e V3 linhas. Beleza? Então essa cara do problema de valor de contorno ainda da viga de Bernoulli. Só que para a gente, o que a gente quer fazer? A gente não quer atacar a equação diferencial diretamente, tá? Porque sabe que isso mais cedo ou mais tarde vai inviabilizar nossa análise. A gente quer montar um modelo mecânico para a viga e quer montar lá aquele funcional de energia potencial. Até as próximas aulas vai parecer que é um trabalho inútil, mas mais pra frente a gente vai ver que vai ser indispensável para a gente conseguir aplicar os métodos pertencentes a essa disciplina. Ou seja, os métodos para calcular e soluções aproximadas de problemas de valor de contorno para as nossas estruturas. Então, basicamente o que a gente quer fazer é encontrar a função v de x que se satisfaça a equação diferencial e as condições de contorno. Então vamos seguir aquele nosso roteiro. Hipótese cinemática, que a gente vai ver o que o Euler e Bernoulli bolaram lá para ter esse modelo mais simplificado. E depois o passo 2 e 3 e 4 vem na mecânica dos sólidos da graduação. Tá? Vamos lá. Primeira hipótese lá da dupla dinâmica de alguns séculos atrás. Todo o comportamento de interesse da estrutura se resume aos deslocamentos ao longo do eixo x e y. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é dizer coisas relacionadas a z não existem para a gente. Então, a gente está agindo no plano para seguir, utilizar essa hipótese de Viga. Aqui está aquela mais importante aqui, que vai ser o ponto-chave da nossa teoria de... Nossa, não. Bernoulli do Euler. Seções inicialmente planas permanecem planas e perpendiculares ao eixo longitudinal da viga após a deformação. Tá? O que isso significa? Se você tem lá a estrutura antes de deformar, você tem uma retinha desenhada, tá? Com ponto A, B, etc. A estrutura sofre deformação, ou seja, ela vai se deformar, está aqui apontilhada. Essa retinha do ponto A até o B vai permanecer uma reta, mas vai estar agora e vai estar perpendicular ao eixo longitudinal da viga. Esse ângulozinho aqui é de 90 graus. Vou para o outro lado para não atrapalhar. Beleza? Ou, de forma mais grosseira, se eu desenhar aqui uma linha vermelha reta, se a estrutura se deformar, a linha vermelha vai estar reta ainda. Vai estar reta e vai estar também perpendicular ao eixo de deformação aqui. Esse eixo que era 90 graus, em relação ao eixo longitudinal, continua sendo 90 graus. Então essa aqui foi a sacada lá do Bernoulli e do Euler para simplificar bastante a teoria. Qual que é a consequência disso? A gente despreza qualquer tipo de deformação por cisalhamento. Beleza? A gente vai saber lá que deformação por cisalhamento vai ser nula na nossa estrutura. Beleza? Essa é a consequência. Graficamente, o que está acontecendo? O deslocamento horizontal de um ponto qualquer da minha viga, como é que ele vai ser dado? Vai ser dado por esse triângulo retângulo aqui, que o cara formou a partir daqui. Beleza? O que vai acontecer? Eu vou ter o meu ponto A', que seria o meu ponto, o deslocamento do meu ponto A no espaço, ou seja, o ponto em cima do meu eixo longitudinal, e vou querer saber o deslocamento de um ponto qualquer, por exemplo, do ponto B, que saiu de B' e foi para B duas linhas. Tá? Então essa vai ser a nossa incógnitazinha lá, com o deslocamento horizontal de um ponto qualquer da nossa viga. Tá? Como é que a gente vai medir esse cara? A gente vai medir a distância ao eixo longitudinal do ponto onde eu quero calcular o deslocamento, ou seja, essa distância vai ser dada por uma coordenada y. Então, como a origem do meu y é o eixo longitudinal,
y positivo para cima e negativo para baixo. Tá? E o cateto oposto, ele vai ser a nossa incógnita. Então, se eu souber esse ângulozinho que é a minha... Esse ângulozinho aqui, desgraça, que eu vou chamar de ângulo θ, eu posso escrever o quê? Tangente igual ao cateto oposto sobre adjacente. Menos menos u de x divididos por y. A gente vai dizer aqui que os deslocamentos são tão pequenos, ou esse ângulo é tão pequeno, que a gente consegue aproximar a tangente de θ pelo próprio ângulo θ. Então, basicamente, o que a gente vai ter, nosso problema, é que o u, nossa funçãozinha u de x para qualquer ponto da nossa viga, vai ser o quê? Menos y vezes a rotação θ de x. Ou, basicamente, a rotação vai ser o linha de x. Beleza? Então, dessa hipótese aqui de seções planas permanecem planas e perpendiculares, a gente consegue extrair a nossa função u de x aqui. Notem, eu chamei de u de x, mas dei uma erradinha aqui. Na verdade, o nosso u vai ser função de x e de y. Tá? O y aparece aqui. O y aparece aqui e o x aparece dentro do θ. Tem aí mais duas hipóteses. Outra aqui, deslocamento vertical de qualquer ponto da viga representado pelo deslocamento vertical do eixo longitudinal da viga. Tá? Então, notem, lembrem lá que para um problema, todos que vocês viram lá em mecânica dos sólidos da gravidade, a gente sempre representava tudo em relação ao eixo longitudinal, tá? Que seria a nossa linha elástica, a deformação da linha elástica. Qual que é a consequência disso? É que o deslocamento vertical, se eu desenhar uma retinha aqui, em qualquer ponto é o mesmo. Tá? Ou seja, a gente despreza a deformação na direção y. É sutil esse comentário, mas a gente consegue eliminar esse cara também. Tá? E o eixo longitudinal não sofre nenhuma mudança de comprimento. Tá? Isso aqui vai ter uma consequência de não ter acoplamento entre flexão e esforço axial. E se fosse montar um problema com acoplamento, seria mais complicadinho. Então, eles colocaram isso aqui que na graduação, lá, por exemplo, quem fez deslocamentos, a gente conseguia desacoplar todos os efeitos axiais de fricção nas matrizes por causa dessa hipótese aqui. Beleza? Então vamos ver onde que a gente chegou. Então, da elasticidade seria lá o problema completo lá que vocês vão teoricamente aprender lá no trimestre que vem. Vocês teriam que as incógnitas seriam 3 funções tridimensionais. O que aconteceu aqui pra gente? A gente vai ter que aproximar 2 funções agora. Ou melhor, se nós voltarmos aqui, qual era a definição de θ? A derivada primeira de u. θ igual a derivada primeira de u em relação a x. Tá? Então a gente transformou. Desculpa. Errei. θ igual a derivada primeira de v. Agora sim. Então aqui a gente transformou, tem que procurar 3 funções tridimensionais em uma função unidimensional. Então nossa única incógnita aqui vai ser v de x. Beleza? Então se a gente define, a gente obtém v de x, a gente tem a função que define o deslocamento na direção y de qualquer ponto da viga, e ao mesmo tempo, dada aquela condição de seções planas lá, a gente consegue também ter qual é o deslocamento na direção x de qualquer ponto da minha viga. Beleza? Então, logicamente, tudo que tinha em direção a z foi zerado, e para x e para y sobraram esses 2 caras aqui. Tá? Então, foi uma boa simplificação que eles conseguiram fazer. Isso vai ser
bem vantajoso quando a gente for montar o funcional de energia potencial. Daqueles 6 termos que não existiam, vão sobrar só 2. Vamos ver como é que fica aquele cara lá. Beleza? Esse é o nosso modelo de vida. Aplicando as relações de transformando deslocamento, seja o V, em deformação, o que a gente tem? Epsilon(x) é derivada de 1 em relação a x. O 1 é esse cara aqui. Se eu derivar esse cara em relação a x, o que eu tenho? Vai ser o de x é menos y, que multiplica a derivada primeira de v em relação a x, vou ficar com derivada segunda de v em relação a x. Opa, o linha aqui, que é o que eu tenho aqui. Deformação específica em y, vamos ver se está sendo válido nosso modelo, seria derivada de v em relação a y. V não depende de y, então zerou. E cisalhamento xy seria o que? Derivada de 1 em relação a y mais de v em relação a x. Então vamos lá. 1 em relação a y, o que a gente tem? Vai ficar menos v', derivada disso aqui em relação a y. Se eu derivar agora v em relação a x, vai ser v'. E elas são realmente iguais a zero. Beleza? Então a gente também tem um sistema bem simplificado aqui para resolver. Só sobrou o εx. O εz e todas as outras componentes cisalentes também vão ser nulos. Tá? Relação constitutiva, então a mesma que a gente tinha, lei de Hooke, vai ser basicamente colocar um epsilon, um módulo de elasticidade vezes o epsilon. Então, ficamos também com essa expressão bem tranquila. E partimos aí para o cálculo da energia potencial total. Energia de deformação menos trabalho das forças externas. De deformação só sobrou esse cara aqui. Todos os outros foram zerados pela nossa hipótese cinemática lá da lei da viga de Bernoulli. Beleza? Então o que eu vou ter que fazer aqui? Substituir dentro desse cara o sigma x e o epsilon x. Então vamos fazer isso por partes aqui. Vamos pegar, transformar, dividir essa integral de volume numa integral de linha vezes uma integral de área. Então seria basicamente uma integral em x e outra em yz aqui. Então, e vamos substituir o sigma x pelo valor dele, que é menos y e v duas linhas. Então, ele está aqui. E substituir o epsilon x, que é menos y v duas linhas. Está aqui também. Beleza? Então, se a gente rearranjar os termos, o que a gente vai ter aqui? Os sinais negativos vão se cancelar. Eu vou ter um y ao quadrado e v duas linhas ao quadrado. Tá? Então, o que eu vou fazer? O e e o v não dependem nem de y nem de z. Então, eu posso retirá-los da integral de área. O y ao quadrado naturalmente depende de y. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai ficar aqui a integral de 0 a L mais o termo que vai conter a integral de área. Nota que eu retirei aqui o e e y duas linhas ao quadrado, porque nenhum dos dois dependem da área, ou seja, não dependem nem de y nem de z. E tem essa nova expressão. Tá? Por que essa nova expressão nos facilita um pouco a vida? O que é integral de y ao quadrado? Integral de área de y ao quadrado é o que a gente conhecia lá por momento de inércia. Então, basicamente, esse cara aqui é a definição do momento de inércia da seção transversal e a energia de deformação se torna E vezes o I sobre 2 e multiplica Y duas linhas ao quadrado. Beleza? Faltou então as componentes de trabalho. Então, para o trabalho, para essa nossa estrutura, única força realizando o trabalho seria o carregamento distribuído. Tá? Então,
Em cada pontinho da viga tem um Qzinho agindo nele. Então teria sempre Q vezes o V de X. Então para cada pontinho X eu vou ter essa dupla aqui. Para eu somar todo mundo, que eu tenho que fazer, é resultante total, vou integrar ao longo do domínio inteiro. Então isso aqui se torna a expressão pelo trabalho exercido lá pela nossa carga distribuída. Com isso, voltando para o funcional, tem a energia de formação menos o trabalho realizado pelas forças externas que a gente já calculou. Beleza? Então, como os dois estão numa integral de 0 a L, dá para juntar no mesmo termo aqui. E a gente obteve, então, o funcional de energia potencial total para a viga da de Bernoulli. Então, como análogo à da barrinha, o funcional de energia potencial vai ser função de funções e suas derivadas. Nesse caso, ele é função de V, da nossa equação de linha elástica, e da derivada segunda dela. Beleza? Então, o que esse potencial de energia potencial total vai fazer? Ele vai transformar uma função, um espaço de funções, ou seja, o V que vocês colocarem aqui, num número real. E por isso que ele é um funcional. Aqui seria outra versão do problema. Eu simplesmente modifiquei a condição de contorno, que não vai alterar aqui o funcional de forma direta, e incluí esses dois carregamentos aqui, tá? O F0 e o M0, só para a gente ver como é que a gente lidaria com eles. Então, a componente de trabalho, a componente de formação exatamente a mesma, o trabalho de Q fica o mesmo, ou seja, essa parte aqui fica o mesmo, precisa somar o trabalho realizado por essas duas forças. Basicamente, o que é o trabalho? É a força multiplicando o deslocamento causado por ela. Então, V em L vezes a força, e o momento eu vou multiplicar por V', ou seja, a rotação que o momento está causando em L. Vai formar esses dois termos aqui. Beleza? Aqui, nessa forma, a gente tem dois casos de carregamento e condições de controle. E é legal aqui que também, para esse caso, aparece também o velhinho dentro do funcional. Antes da gente ir para exercício, perguntinhas, dúvidas que queiram tirar, comentários. Vamos gastar. A tarefa sugerida é para fixar o conteúdo ali. Então, primeiro ponto, calcular a energia potencial total para a solução analítica da viga biapoiada. Então, vocês podem pegar a equação da linha elástica, em qualquer livro da graduação, ou seja, o formato de V de X para uma viga biapoiada com carregamento distribuído, e calcular a energia potencial total dela, utilizando esses dados aqui. Aqui daí vocês escolhem se querem fazer à mão ou fazer via Python, veja que vocês acham mais interessante. Segundo passo, utilizando lá a função obtida, plotar a função V que descreve o deslocamento vertical em cada ponto. Então, mais para reforçar a ideia que a gente está calculando, procurando funções de fato. E o terceiro é para dar uma incrementada naquela visão do sigma x, plotar o sigma x que descreve a tensão em cada ponto da estrutura. Tá? Então note que aqui agora a gente tem um plano de tensões. Então o nosso sigma x, para esse problema, ele vai ser função tanto de x quanto de y. Então, se eu voltar alguns slides,
ele é menos y e v duas linhas. Vocês têm menos y e v duas linhas de x. Então, o x aparece dentro do v e o y é a coordenada ali, o ponto da viga que você quer calcular o momento. Então, só para você ter lá um retângulozão colorido ou coisa do gênero para mostrar aí o valor da tensão. Também enxergar que tensão também é uma função, nesse caso bidimensional. Se aqui acho que a gente coloca aqui zero. Eu acho que dessa parte seria isso. Dúvidas, comentários, pessoal? Fiquem à vontade aí para perguntar. Então vou mudar aqui. A última coisa que eu queria comentar para vocês. Tem lá no Moodle os arquivos do Jupyter Lab para ajudar. Tem um roteiro de como utilizar aquele toolbox de computação simbólica, tá, do Python. Então, basicamente, o que vocês vão fazer é utilizar lá o Jupyter Lab, que é uma das ferramentas dentro daquele Anaconda Navigator. Para quem nunca utilizou, ele funciona como se fosse um cadernão que faz contas complicadas para a gente. Então, a gente consegue comentar, escrever, comentar e colocar programação junto no mesmo lugar de forma didática. Então, a utilização dele ele vai consistir o quê? Sempre importar a tua plataforma que você quer utilizar. Então, no caso aqui é o SymPy, que é a plataforma de computação simbólica. Então, dúvidas sobre a plataforma, as mais fáceis de achar é aqui Help SymPy, Reference, vai ter lá tudo que tem sobre ele, ou escrever no Google o que você quer fazer. Tá? Como declarar uma variável simbólica no Python, utilizando SymPy. Aí vai te levar lá onde você quer te dar a resposta. Beleza? Então aqui para o caso, tá, se eu não me engano, a equação, um funcional da barra. A barra 1D, se eu não me engano aqui. Tá, então, um carregamento distribuído. Basicamente você vai fazer, pegar as tuas variáveis, transformá-las em simbólica. Tá? Então tem dois tipos de forma de se declarar elas, as variáveis. E depois vai montar as equações. Então, por exemplo, aquele U de solução analítica U está escrita por extenso aqui. Se for utilizar o Python a primeira vez, elevar alguma coisa, duas asteriscos. Quer calcular o D diferencial, o derivado de U em relação a X, o que você faz? Diff, a função que você quer derivar, em relação ao que? Ele vai colocar na memória o que é o D de U. O F é o que está dentro do funcional, então seria lá IA dividido por 2 vezes DU ao quadrado, menos C vezes X vezes U, a componente da carga uniformemente distribuída, a carga distribuída da barrinha. E manda integrar com outro comando. Beleza? Então, para esse aqui, vai faltar a contribuição, essa versão que tem esse código, não sei exatamente qual que está no Moodle, não lembro. Vai faltar aquela força no final da barra. Tá?
teria que incluir aí de alguma forma. Acho que nessa segunda parte o projeto está incluído aqui, colocando lá o DL vezes A vezes sigma zero. Aí, depois uma forma aqui para vocês terem um resultado numérico também. Substitui o simbólico por um valor e cospe um resultado. Mais para baixo você pode simplificar as coisas, então a expressão que estava toda grandona lá, se dá um simplify nela, ela começa a agrupar termos como ela conseguir lá. Tá? Então pode agrupar, depois ela agrupa. Não lembro se tem um complicate aí, mas tem um comandinho para fazer isso também. Beleza? Então tem o videozinho, tem os códigos, se divertirem ali. A única forma de aprender é ir fazendo, tirando dúvida, errando e achando erro. E vai entrando na cabeça as coisinhas.